Nessa explanação, o Projeto Reina vai falar sobre a maior controvérsia bíblica de todos os tempos, que até hoje ainda gera polêmica e que tem sido a causa de muita gente não aceitar o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Essa aqui sim é a maior controvérsia da Bíblia toda. As mulheres estejam em silêncio na igreja porque não lhes é permitido falar. Mas se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa. Eu fui no texto aramaico, é óbvio, no original aramaico, porque os judeus daquela época falavam aramaico e pensavam em aramaico. Fui lá para ver se estava dizendo isso mesmo. E é isso. Ou numa tradução ainda mais literal, já o Rachalia, Paulo, escrevendo aos homens da congregação, ele diz: as vossas mulheres, na reunião, fiquem quietas, pois não é permitido a elas... Aí na hora, permitido falar, ele usa o verbo, um tempo verbal aqui. Não é permitido a elas, nimelalã. Nimelalã não tem necessariamente o sentido de falar que a gente pensa. Não lhes é permitido falar. As mulheres não é permitido nimelalã. Qual é a conotação exata desse tempo verbal? Nimelalã é no sentido de falar um texto, fazer uma leitura de um texto. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: vossas mulheres na reunião fiquem quietas, pois não é permitido a elas fazer a leitura do texto, dar o ensinamento da lei diretamente aos fiéis. É isso que ele está falando. Não podemos mesmo esperar que as pessoas hoje entendam esse texto, porque as pessoas de hoje em dia não sabem realmente como que era aquele lá, como que funcionava a Assembleia dos Santos. Visto que o nosso modelo de crença tem origem judaica, não podemos esquecer isso. Nosso modelo de crença tem origem judaica. Ela vem do meio do povo israelita. E no meio do povo israelita, como sempre foi, espiritualmente falando, a função e primazia do ensino, o ensino sagrado, o ensino da lei de Deus, sempre foi a função do homem. As pessoas ficam doidas quando a gente fala isso. Ensinar a lei de Deus é função do homem, espiritualmente falando. Sempre foi prerrogativa exclusiva dos homens, no modelo correto, que nós atualmente não vivemos o modelo correto. Mas antigamente, no modelo espiritual correto, não havia mulheres dirigindo sinagogas, não existia mulher na função de rabino. Hoje em dia tem rabina não sei o que, nunca existiu isso, isso é coisa atual. Nunca existiu esse negócio de mulher exercendo função de pastoreio e de ensino, pelo mesmo motivo que não havia sacerdotisas no Pacto Antigo. E pela mesma razão que não havia mulheres, não havia nenhuma mulher entre os Shelirim, os 12 de Yeshua. Yeshua escolheu 12 homens. Então o que Paulo estava dizendo, basicamente, é que não era permitido às mulheres exercerem a função de mestres, mestras, ensinadoras, dirigentes que davam ensinamento ao povo, fazia a leitura do texto nas sinagogas ou nas reuniões. Mas como ele bem disse depois, se ficou faltando alguma coisa no aprendizado de alguma mulher, pergunte em casa ao seu marido. Por que ele disse isso? Porque esse pensamento, isso que Paulo falou, esse pensamento, faz parte do conceito da submissão. Isso que Paulo falou é parte integrante do conceito da lei espiritual da submissão, o qual ainda é válido, nunca foi revogado. As mulheres de hoje em dia fingem que a submissão foi revogada, mas não foi. O conceito bíblico da submissão é mal compreendido e mal interpretado até hoje. O conceito da submissão, no certo, funciona assim. A esposa deve estar submissa ao marido, por quê? Porque Yah criou o homem primeiro. Não é porque o homem é mais inteligente, é porque Yah criou o homem primeiro. Por isso, e somente por isso, a primazia espiritual da regência do ensino espiritual pertence ao homem. Se hoje existem mulheres atuando como mestras ensinadoras, pastora, dirigente de rebanho, se Yah levantou mulher realmente para pastorear o rebanho de Allah,
é apenas por causa dessa decadência espiritual que nós vivemos, essa decadência espiritual, essa miséria espiritual que preencheu o mundo material e que tomou conta de tudo. Não podemos esquecer que o mundo já está há mais de 6.000 anos afundado no pecado, atolado na miséria espiritual. E quando a decadência espiritual começou a ficar muito grande, aí tudo saiu dos eixos do que realmente era. E com os eixos fora, aí tudo desanda. Inclusive, quando está tudo assim, fora do normal espiritual, Yah coloca mulheres e crianças para exercer funções que eram para ser exercidas pelo homem. Você não tem visto na mídia pastores e missionários adolescentes, por exemplo? Nem isso devia existir. Não existia quando o caminho de Deus estava no padrão correto, espiritual. Tem até uma passagem do livro de Provérbios que diz: ai de ti, nação cujo rei é criança. Essa passagem bíblica ela está fazendo uma referência ao período de decadência espiritual que às vezes a Terra está vivendo. E essa declaração está no mesmo sentido disso que eu estou falando. Yah concedeu ao homem que o homem seja o espelho de sua própria autoridade dentro do mundo material, porque o homem foi criado diretamente com a imagem dele, e a mulher foi criada segundo a imagem do homem. Paulo fala sobre isso. A mulher foi criada segundo a imagem do homem, o homem foi criado segundo a imagem do Deus eterno. E por isso, Yah concedeu ao homem que seja o espelho de sua autoridade dentro do mundo material. E isso não é porque o homem é superior à mulher, nem porque é mais inteligente. Como eu já disse, essa primazia foi dada ao homem porque o homem foi criado primeiro. Por isso, Paulo alertou os coríntios na época, dizendo-lhes que não era para as mulheres tomarem a dianteira e nem dar ensinamentos ao povo de Deus, nem fazer a leitura da Torá dentro das reuniões. Porque isso ia tirar a honra do homem. Isso ia tirar a honra que Yah deu ao homem. Isso ia diminuir a importância do homem espiritualmente, ia tirar, ia tomar uma função, ia arrebatar uma função que Yah, Deus Eterno, concedeu ao homem. Isso poderia causar uma rebelião contra a lei da submissão, que nunca foi revogada. Ela ainda vale. Para você entender bem essa coisa que Paulo falou, da mulher não poder fazer a leitura dentro da congregação, que tem que perguntar ao marido, você tem que entender primeiro a questão da submissão. Se você entender bem o conceito correto da submissão, você vai entender isso. Porque submissão, até inclusive já tem explanação sobre isso mais antiga no canal, porque o pessoal não vai muito na explanação mais antiga, mas tem uma mais antiga falando sobre isso lá no canal. A submissão não quer dizer que a mulher, não é quer dizer tipo assim, a mulher é minha, eu vou fazer com ela o que eu quiser porque ela é minha. Não, nunca foi isso. A mulher submissa, ela é tipo uma empregada, uma escrava para mim, ela tem que me obedecer, senão ela vai sofrer. Não, não é isso. Submissão, na lei correta, a mulher precisa reconhecer a autoridade que Yah deu ao homem. E ao mesmo tempo o homem tem o dever de amar suas mulheres e cuidar delas. E não oprimir, não maltratar, mas promover a harmonia familiar em torno do ensinamento que foi dado pelo Criador. O conceito correto da submissão é esse. A mulher se submete ao homem, que faz de tudo para dar amor e cuidado. Uma mulher submissa a um homem assim, se é que ela tem um homem assim, não tem nada de errado com a família dela. Mas não tem também atualmente muito, porque está tudo errado, está tudo fora dos eixos. Foram mudar Kehilá e transformar a igreja, saiu tudo dos eixos. Quando o assunto é a submissão, tanto os homens estão errando como as mulheres também estão errando. E esse assunto da submissão não é um assunto religioso, é um assunto espiritual, é da lei de Deus. Não caiu, ainda está valendo. Todos estão errando no conceito da submissão, tanto o homem como a mulher estão errando. Mas estão errando por quê? Porque saíram do modelo correto, que era Kehilá, inventaram um negócio chamado de igreja. É totalmente diferente da Kehilá. Você consegue entender o que eu estou dizendo? A partir do momento que uma mulher quer tomar a frente na obra de Deus e fazer o que Yah ordenou ao homem, como esse exemplo de Paulo, fazer a leitura dentro da congregação, dar ensinamento,
A partir do momento que uma mulher quer fazer isso, ou faz, ela está praticando a desobediência a uma norma divina. Ela está exercendo a rebeldia espiritual, a rebelião. E está demonstrando que não entende a lei de Deus. E, consequentemente, não está agradando ao Deus eterno. Porque está passando por cima de algo que está escrito e que ainda está valendo. A submissão não foi revogada, ela continua valendo. As pessoas é que estão querendo viver dentro do erro e estão mantendo o erro. E aí a pessoa, em vez de reconhecer seu pecado, procurar se consertar com Deus eterno, na ânsia de querer se justificar, as mulheres de hoje em dia dizem sempre a mesma coisa. Ah, mas Débora foi levantada como juíza, na época que só os homens eram juízes. Essa frase não justifica nada. Yah chamou Débora para ser juíza, porque, como já foi dito anteriormente, a época dos juízes foi marcada por uma imensa decadência espiritual. Uma das maiores fases de decadência espiritual descrita na Bíblia foi o período dos juízes, onde cada hebreu fazia só o que dava na cabeça e não seguia o modelo que Yah estabeleceu. Tanto que tem muitos livros dos juízes que tem aquela frase lá: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Você lembra desse versículo? Vai a fundo no livro de Juízes e você vai ver, principalmente nos últimos capítulos, repete muito essa expressão. Vai descrevendo os últimos capítulos, descrevendo um monte de coisa errada e dizendo no meio: naqueles dias não tinha rei Israel, cada um fazia o que dava na cabeça. E um detalhe: Débora foi levantada como juíza dentro desse período de decadência espiritual, miséria espiritual, mas a própria Débora não usou isso para se engrandecer acima de homem, como as mulheres de hoje em dia fazem na igreja. Pelo contrário, ela mandou chamar Baraque, que tinha experiência no campo de batalha, e disse: eu só vou se você for comigo. A própria Débora não usou esse caso excepcional dela para tripudiar sobre a classe masculina, mas foi obediente a Yah e levou Baraque com ela. E aí, no fim das contas, foi necessário falar tudo isso e trazer todos esses paralelos para poder mostrar que, no campo espiritual, Yah definiu funções e posições bem específicas para homens e para mulheres. E a função de fazer a leitura na congregação, de dar ensinamento, foi dada aos homens. Tanto que a gente vê no texto de Deuteronômio, quando Yah vai falando as coisas para Moisés, da Torá, ele falando com Moisés para instruir o povo, ele diz: estas coisas vocês ensinarão aos seus filhos, da sua família, dentro da sua casa. Ou seja, o homem da casa tinha que dar um ensinamento espiritual. E a estabeleceu assim. Se não está assim é porque o próprio homem é rebelde. A função de ensinar a lei de Deus foi dada aos homens. Tem mulher dirigindo reunião hoje em dia? Tem mulher pastora? Tem mulher ensinando Torá? Tem. Mas isso daí, espiritualmente falando, é tão fora do normal quanto a situação de ter uma mulher na função de sacerdote. Imagina os sacerdotes do Mishkan, os sacerdotes que tinham os turnos para se revezar no Mishkan, aí colocar a mulher. Não tinha mulher, só tinha homem. Os sacerdotes do Pacto Antigo lá que ia no Mishkan, tabernáculo, só tinha homem. Mulher dirigindo reunião e ensinando o Torá é tão fora do normal quanto se houvesse uma mulher entre os 12 de Yeshua. Yeshua HaMashiach escolheu 12 homens para serem testemunho ocular dele. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem entendimento, entenda. E se precisar, você pode escutar essa explanação de novo, porque eu sei que é muita informação para a nossa cabeça.